Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos ao Pod Fértil. Hoje, em especial, trago uma participante, nutricionista, especialista no materno-infantil, né, tem uma vaga experiência em gestantes, né, e com crianças, e vem falar conosco sobre a importância da nutrição na gestação. E agora, engravidei, o que é que eu vou fazer? Então, apresento-lhes Daiana Queiroz. Seja muito bem-vinda ao canal e se apresente um pouquinho para nós. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? É um prazer enorme estar aqui falando sobre o tema que eu amo, né? Tendo a oportunidade de conhecer também pessoalmente. Então, eu sou Daiana Queiroz, sou nutricionista materno-infantil. Tenho doutorado, mestrado também na área da infância, né? Mas trabalho há 12 anos com os 1.100 dias de vida, que vai ali, né? Desde esse iniciozinho do preparo, principalmente até os 2 anos de vida. Então, a gente vai conversar muito aí sobre a importância da nutrição na gestação, né? O impacto que a gente tem nisso aí na vida da criança. Então ótimo. Então sejam muito bem-vindas. Será um bate-papo muito especial, rico. Então aproveita, pega um caderninho, vai fazendo algumas anotações, porque a gente sabe que o preparo do corpo, ele já é muito falado na concepção, né? Então a gente que trabalha com fertilidade, a gente já fala da importância do preparo do corpo para gestar. Mas depois que eu engravido, eu preciso continuar com os cuidados. Então, é nesse sentido que nós iremos conversar hoje. Dai, vamos lá. Qual é a importância da nutrição quando a mulher ela descobre que está grávida? Eu falo que na gestação, né, existe um tripé que é muito importante, que está dentro dos 1.000 dias de vida. Então, os 1.000 dias de vida, ele vai ali desde da gestação até os 2 anos de vida. Esse tripé, ele vai ser a formação cerebral. Então, a gente tem a formação toda em torno de, né, formação neurológica do bebê, em torno de 175% vai ser formado ali até o 1º ano. Então, a gente tem um grande crescimento do cérebro. A gente vai ter a formação da microbiota intestinal, ou seja, toda a formação do intestino desse bebê, desse microbioma que vai habitar ali, que a gente sabe que tem muita importância, tanto na imunidade, né, como na prevenção de alergias, e várias outras questões, e a formação do paladar, que também começa na gestação, né? Então, a gente fala que esse tripé, ele é essencial quando a gente pensa no acompanhamento nutricional. A gestante sempre procura a gente, sempre com o intuito, eu não quero ganhar peso, eu não quero engordar tanto, né? Mas é muito mais profundo do que isso, porque eu sempre falo que a gente tem uma casinha que está ali, né, que a gente vai construir. E qual o alicerce que a gente quer construir, né? Eu sempre falo, se a gente tem bons materiais, isso vai ser duradouro. Se a gente não tem bons materiais, isso em algum momento a gente vai pagar a conta disso, né? Então, na gestação, a gente tem a possibilidade de prevenir também doenças, porque a gente fala que é um meio de plasticidade celular muito grande. Então, a gente, no meio dessas multiplicações que a gente está de formação desse bebê, né, a gente vai ter tanto deficiências vão impactar, como excessos vão impactar. Então, o acompanhamento nutricional, ele é essencial para que a gente tenha uma boa formação desse bebê, para que a gente tenha também esse ganho de peso adequado, que é importante, para que a gente avalie também, previna doenças na gestação, como a diabetes gestacional, como a hipertensão, como a restrição de crescimento, que a gente possa nutrir também essa mulher, para que ela gere muito bem e que isso, inclusive, tem impactos que a gente fala transgeracionais. Então, a gente vai ter um impacto na gestação e nas as futuras gerações também que vêm ali depois desse bebê, né? Então, é essencial que a gente tenha esse acompanhamento desde o preparo aí, que, né, como você falou, da fertilidade, que não tem como a gente falar de gestação sem tocar nela ali, né? Não, porque é uma consequência de uma ação, a gente vem por um caminho, ou engravidei, e agora, né? E deve-se manter esse cuidado, né? É da mesma forma como se fala deficiência, em excesso, a gente vê isso muito na medicina chinesa, quando a gente vai elaborar ali o diagnóstico e da importância da gestante continuar nesse processo, né? Do acompanhamento com a acupuntura. Então, essas deficiências e excessos pode ser tanto na parte da com a suplementação ou com ajustes, né, alimentares,
mas também na medicina chinesa a gente consegue ali atuar muito bem com outros aspectos, com a acupuntura, aromaterapia, a dietoterapia chinesa, né, os florais de Bach. Então a gente consegue manter esse equilíbrio, porque eu acho que os dois juntos são grandes aliados. A partir do momento que a mulher descobre que engravidou, muitas não vão no primeiro trimestre, não é? Chegam, vamos lá para o segundo, para o terceiro. Vamos esperar um pouquinho. Mas a gente sabe da importância de se procurar o quanto antes o profissional, aí no caso a nutricionista, né, para fazer esse acompanhamento. Então, na sua experiência, né, no seu ponto aqui de vista, com quanto tempo essa gestante ela precisa procurar você? Descobriu que engravidou? Com quanto tempo ela vai para você? É quando ela já está grávida, porque o ideal a gente fala do preparo antes, né? A gente fala pelo menos 3 meses antes, seria o mínimo, né? O ideal ali seria pelo menos 1 ano, para a gente pensar em toda... Mas, assim, depois de grávida, assim que ela souber que está grávida, ela já tem que buscar. Normalmente, quando eles me perguntam o prazo, eu digo, olha, faça a primeira ultra, que é, ela descobriu se está grávida 5 semanas. Então, ela faz a ultra para ver, né, se está tudo certo, se essa gestação é viável, e ela já veio para o nutricionista. Mas, no meu ver, engravidou, já é para correr para lá. E aí tem muita visão de que, porque eu tô enjoada, eu não vou conseguir seguir nada, mas na nutrição a gente vai conseguir estratégias para melhorar esse enjoo e a gente vai suprir os nutrientes que precisam naquela fase se eu não consigo via alimentação, via suplementação. Então, as pessoas acham, né, muitas vezes, assim, chega com, não, eu tô tomando ácido fólico, tá tudo certo. E não é só ácido fólico que vai nutrir esse bebê, e principalmente para essa fase de primeiro trimestre que a gente tem, né? Então, imagina que o cérebro começa a ser formado a partir da 4ª semana de gestação, né? Então, não é só o fechamento do túbulo neural que tem ali o ácido fólico. Existe toda a parte de metilação, né, que a gente precisa dessas multiplicações que estão acontecendo para que esse bebê ele chegue ali, né, no útero, para que a placentação, a gente sabe que hoje tem se estudado muito sobre a importância de uma boa formação dessa placenta. E ela começa lá no primeiro trimestre, né? Ali em poucas semanas, quando esse bebê é gerado. Isso mesmo. E quando a gente... Pronto, vamos lá. A paciente chegou lá, a gestante, chegou bem no início, né? Após realizar a ultrassom, e é uma coisa que a gente geralmente pede, porque a gente sabe, né, das intercorrências que podem acontecer, além, né, do teste ali positivo, né? Quais são os exames, assim, cruciais? Quando essas pacientes, elas chegam para você, quais são os exames primordiais ali para aquele primeiro momento? Então, a gente precisa, basicamente, né, a gente precisa ter um hemograma, que é o hemograma que eu falo que ele não é diagnóstico de nada, mas ele dá uma visão geral pra gente. Então, esse é um básico que eu acho que é importante. A gente precisa saber como é que tá a reserva de ferro dessa mulher. Então, o ferro hoje é um dos nutrientes mais críticos que a gente tem na gestação, porque ele vai ter impacto direto no neurodesenvolvimento, ele vai ter um impacto na placentação, né, para que eu tenha uma boa placentação, uma angiogênese, ou seja, para que eu tenha um bom transporte de nutrientes e oxigênio para esse bebê, eu preciso de reservas adequadas. E eu acho que 90% das que chegam até o consultório estão com a reserva baixa. Então, avaliar, né, essas deficiências. Então, ferro, ferritina, saturação de transferrina, né, é importante. A gente vê também, sempre eu peço para pedir o PCR junto com o hemograma, porque muitas vezes chega lá, não, meu hemograma tá ótimo, hemoglobina. Mas quando eu vou ver o PCR, que é uma proteína C-reativa que vai identificar se tem alguma inflamação, ela tá ali alterada, às vezes está falseando todo aquele hemograma, inclusive a reservazinha de ferro, que é a ferritina lá. Então, às vezes, a gente não está suplementando por achar que está tudo bem, mas na realidade não está. Existe um outro fator ali associado, então é sempre importante. Um outro nutriente que eu acho essencial é a vitamina D, né? Então, a vitamina D hoje ela é considerada um hormônio pelas suas atuações, então ela tem receptores presentes em praticamente todas as células do nosso corpo, né, na placenta, nos órgãos também, vai ser muito importante para essa fase, desde da transporte de nutrientes, produção de hormônios, toda a formação mesmo da placenta, então é importante a gente saber como é que está essa vitamina D,
né? Ela tem que estar ali pelo menos entre 40 e 60 para a gente considerar um nível, né? Acima do valor de referência. Exatamente, né? Nos valores 10 para que a gente tenha um efeito. É. Uma outra que eu vejo muito frequente, que eu sempre peço, que é importante, é a vitamina B12, que as pessoas esquecem muito, acham que é só o vegetariano, mas a gente tem mais onívoros com deficiência, porque normalmente a gente tem ali todo um trato digestório alterado, e aí essa hipocloridria, ou seja, essa mudança do pH interfere na produção, né, da B12, a gente tem uma baixa dessa B12. E a B12 ela é essencial para a formação neurológica do bebê. Então, a gente tem uma importância também dela, além dela atuar na multiplicação, né, como ali dos doadores de metil, ele também vai ser importante na formação neurológica da criança. Então, é importante também que a gente avalie. Aí a gente vai ver também, assim, tem outros nutrientes, como magnésio, zinco, o ácido fólico. É importante a gente avaliar. Eu gosto muito do eritrocitário, porque o que a gente tem mais Moderno. é mais fidedigno também, né, para a gente conseguir ali avaliar. A glicemia de jejum, né, e a insulina junto, sempre eu peço, porque a gente também tem muitas gestantes que já estão chegando com diabetes gestacional ali, né, desde o início. Então é importante a gente entender como é que essa gestante estava. Então, acho que esses são, assim, E a função da tireoide, que a gente não pode deixar, porque a gente tem... A tireoide, ela trabalha mais, vamos dizer assim, na gestação, né? Então, é importante. Uma tireoide regulada, ela é muito importante para o crescimento fetal. Você tem um hipotireoidismo ou hipotireoidismo, a gente pode ter impacto aí, até mesmo se for, né, autoimune, a gente tem impactos graves, inclusive, né? Quando a gente tem essa regulação da tireoide. Acho que esses são, assim, os principais, basicão, né? Os básicos, né? Quando a gente percebe, né, essas gestantes, e aí eu vou falar só de gestantes mesmo, quando elas chegam no consultório, que já vem ali com um quadro em desequilíbrio, vamos dizer assim, uma diabetes gestacional, aí a gente, vamos prestar atenção, né? Em realizar atividade física, de organizar a alimentação. A gente sabe que encontra também muita resistência, embora às vezes procure um profissional, mas há às vezes uma resistência em mudar hábitos. E a gente sabe que mudanças de hábitos não acontecem do dia para a noite. Porém, na gestação, a gente precisa fazer essas mudanças para ontem, porque sabemos da influência dos maus hábitos na gestação inteira, na formação. Eu sempre falo assim, sempre pergunto, como é que você quer ver seu filho daqui a 5 anos? Qual o teu intuito, assim, pela sua história? Porque muitas vezes a gente tem uma história de comer muita besteira, tem dificuldades com seletividade, come vários alimentos. E eu sempre pergunto, como você quer ver? Não, eu quero ver meu filho saudável, eu quero que ele não adoeça, eu quero que ele cresça bem. Então, tem que começar agora. Não é quando ele nascer, é agora na formação. Porque se eu tenho um prejuízo, um bebê que tem uma restrição de crescimento ali, esse prejuízo ele vai continuar, né? Então, a gente vai ter alterações epigenéticas que vão acontecer ali, que vai fazer com que ele já venha com essa história ali, né, intraútero. Lógico que a gente consegue no pós, mas vai vir aquela história. Mas vem porque já está intrínseco, porque já recebeu ali uma carga genética, vamos dizer assim. E ele teve que se adaptar àquela situação de excessos ou restrições. É o que eu sempre falo. A gente chega lá, meu Deus, eu tô com diabetes gestacional, eu posso comer um docinho ali? Eu disse, olha, quando você tem esses hiperglicemias ou hipoglicemias, isso está tendo impacto no bebê. As pessoas já acham lindo, meu bebê tá com a barriguinha grande. Não é lindo, gente. Ele tá tendo uma produção de adipócitos que está sendo gerada por uma hiperglicemia, ou seja, ele está tendo mais estímulo de glicose, mais tendo que o pâncreas dele sobrecarregar o pâncreas dele para ter uma hiperinsulinemia. Ou seja, essa criança ela já fica com uma tendência e um risco maior de ser uma criança diabética lá na frente, com muito mais facilidade. Então, eu sempre falo, sempre eu digo, chegou lá no consultório, primeiro, parabéns, segundo, vai dar tudo certo, terceiro, você tem muita responsabilidade. E essa responsabilidade é sua. Eu estou aqui para te ajudar e te guiar. Realmente mudar hábitos não é algo simples. A gente tem que começar com pequenas metas, né? A gente vai conseguir mudar tudo da noite para o dia. Eu sempre falo que a dieta perfeita é aquela dieta que você consegue seguir. Manter. Você consegue seguir no seu dia a dia. Então, vamos ver aqui o que é que a gente consegue mudar. É lógico que assim, às vezes chegam situações que eu digo, olha, nessa situação, a gente não tem como pensar. Você tem que, se teu objetivo é esse, a gente vai ter que ser mais radical. Né? Mas por isso que é importante a gente se programar antes, porque a gente tem até liberdade para ir
né, de forma mais leve também na gestação. Quando eu olho assim, né, os quadros, você vai falando, né, de diabetes gestacional, restrição de crescimento intrauterino, né, eu percebo muito que eu recebo muitas pacientes assim também no consultório. E a medicina chinesa, ela consegue trabalhar muito bem em conjunto com todas as áreas, né, trabalhar multidisciplinar. E aí, quando chega essas pacientes diabéticas, restrição de crescimento uterino, a importância de continuar com esses cuidados, né? Então, assim, eu sempre, quando as pacientes, elas engravidam, eu sempre mantenho, olha, a gente vai pelo menos manter as sessões de acupuntura até 12 semanas, que é uma das fases mais cruciais, importantes. Não é que as outras não sejam, mas é um momento de formação. Então, e é um momento que o corpo ele vai jogando, mudando muito rápido. Fisiologicamente a gente sabe do que está acontecendo, né? Então, assim, a gente atua nesses aspectos, ajudando aí nessas mudanças que vão acontecendo, e às vezes as mudanças são muito drásticas, né? A questão de náuseas, de vômitos, né? De azia, que é só o que chega no consultório, né? Sonolência que faz parte do processo, mas tem como a gente ajudar. Edema, muitas pacientes já começam a ficar demasiadas no primeiro trimestre, então assim, a gente consegue trabalhar muito bem. E aí, quando a gente olha para esse aspecto nutricional, aí você me falando de restrição de crescimento, diabetes, aí eu me lembrei de uma pauta muito importante, que isso a gente vê isso muito na internet e vê ainda nas práticas dos profissionais, a ingestão do café na gestação. Me diga aí um pouquinho o que é que você... Polêmico, né? Na medicina chinesa, nós não orientamos fazer o consumo do café, nem na concepção, nem no preparo do corpo para gestar, e nem no momento da gestação. A gente sabe que existem estudos, né, que falam ali de 200 miligramas, só que já tem estudos mais novos dizendo que essa quantidade já não é recomendada e não se tem a dimensão do risco que é gerado para a mamãe e para o bebê, né? E aí, me diga aí a sua opinião. Eu vou responder como eu falo para gestantes lá. Eu sempre, de todos esses alimentos, às vezes, que tem, né? A questão do café, acho que é o que elas mais ficam aflitas, realmente, porque eu sei que é um hábito, eu sei que é muito bom, né? Mas eu sempre falo que a gestação, na minha visão, não é fácil de correr riscos. E a gente não tem segurança, eu não tenho segurança 100% para dizer assim, olha, tome uma xícara de café, que isso não vai fazer efeito no seu bebê, não tenho. Porque a cafeína, ela é capaz de atravessar essa via aí placentária, e essa criança, ela ainda não tem a enzima que inativa ali a cafeína, né? Então, principalmente a cafeína. E a gente já vê nos estudos que existem efeitos por essa cafeína que fica acumulada. E esses efeitos, no último estudo que teve agora de revisão, eles mostram, inclusive, que a depender do tempo da gestação, a cafeína ela pode durar mais ou menos horas. Então, isso vai também passear muito pelo metabolismo da gestante. Se ela tem algum polimorfismo, por exemplo, de metabolização desse café, ele pode passar mais, se tem menos. Então, a gente não tem realmente uma dose de segurança. O que normalmente eu recomendo lá, se aquela gestante tem muita vontade, a gente tentar ali o descafeinado. Um descafeinado, que seja extraído em água, né? Que a gente não tenha compostos químicos ali, porque, lógico, vai ter uma dose infinitamente menor. Então, o nosso risco reduz drasticamente. Mas eu não recomendo nem chás, nem café. Chá só gengibre mesmo, que é o que a gente tem segurança. Então, eu vou muito pelo que a ciência também está me dizendo, né? Eu não arrisco nessa dose. O que é importante a gente basear a nossa prática em evidências, né? E eu acho que o intuito do Pod Fértil é para isso também, porque a gente sabe das inúmeras informações, talvez não bem fundamentadas, baseadas em evidências científicas, que as pessoas, no achismo, né? Eu acho que isso aqui é bom. E a gente sabe que às vezes não é, né? Na visão da medicina chinesa, a ingestão do café, ela pode levar ali uma restrição de crescimento uterino, e dentro dos estudos eles falam sobre isso. Baixo peso de baixo crescimento. peso ao nascer, né? Então, a gente evita
porque isso dentro da ciência, não sou eu que digo, né, Daiane que diz, mas a gente encontra já estudos recentes falando sobre isso, né? E aí vem a questão dos chás. Os chás é uma polêmica lá no consultório e nas redes sociais também. Engravidei, posso continuar tomando chá? Porque no preparo do corpo, eu vou destrinchando ali os chás melhores para a fase do ciclo ou para a causa do diagnóstico ali daquela paciente. Sim. Então, eu saio distribuindo esses chás. Engravidou? Acabou aqueles chás, né? Então, de gengibre, que ele é respaldado ali na literatura, e a gente não vai ter estudos com todas as plantas em gestante, porque ninguém vai submeter um estudo desse, que está grávido, e vai submeter um estudo com essas plantas, podendo correr o risco de perder o bebê ou de outras consequências, né? Então, no consultório, prescrevo gengibre com as frutas ou frutas. Cereja, pêssego, pra gente, na visão da medicina chinesa, ele tem uma ação no intestino, e a gente sabe que as mulheres grávidas, às vezes, elas tendem a ter, uma fezes mais ressecada, uma constipação. Então, esses chás, eles são bem direcionados para esse momento. E os de fruta? Só. E na sua prática clínica? Exatamente. Não recomendo nenhum tipo de chá, às vezes tem gestações, mas eu tô muito estressada, eu queria tomar um chazinho de camomila, desse jeito é a mesma coisa, eu não tenho segurança. Então, eu acho que realmente na gestação a gente não peca por correr o risco, e correr o risco de algo que eu realmente não tenho ali evidência. E os chás é um deles, eu não tenho. Né? Tem algumas pessoas que colocam, em alguns estudos com ratos, que a gente não tem estudo, né? Você falou com humanos ou de literatura, doses, aquela dose ali não fez efeito, mas foi naquele rato específico, numa condição específica, né? Mas já em doses maiores pode causar isso. Não teve aborto, mas eu tive uma alteração no peso. Não teve aborto, mas eu tive um que ficou mais estressado. Então, assim, a gente não tem segurança para a gente prescrever. Então, normalmente só o de gengibre, e mesmo o de gengibre eu passo assim por momentos... Ainda tem uma dosagem limitadas, em torno de até 1,5 gramas, né, por dia do gengibre. Então, eu vou passar mais realmente naquela fase de enjoo mesmo, naquele período. E aí, os de frutas, eu gosto muito de incluir as frutas também que a gente encontra desidratada para fazer os chás. Eu gosto muito do kiwi, que a gente tem já estudos mostrando que ele tem uma quantidade de fibra insolúvel bem bacana. Então, para o intestino também é legal. Gosto de fazer muito com abacaxi, né? Com aquela maçãzinha desidratada também, que dá um gostinho bem legal. O próprio limão com gengibre, né? Para enjoo e náusea, assim, ele funciona muito bem, gengibre com limão. Isso. Então, os que eu prescrevo realmente, assim, quando as gestantes pedem, né, esses chás, são esses. E mesmo assim, sempre eu falo, gente, não comprem chás. Tipo assim, vou comprar um chá de gengibre ali no supermercado. Esse chá de gengibre, dificilmente ele vai ser puro. Normalmente ele tá misturado a outros chás. Então, chá de gengibre a gente faz em casa. Ou em marcas bem específicas que realmente tem ali só o gengibre, né? Por exemplo, eu tenho uma marca que eu conheço que ela é só gengibre e limão, tranquilo. Então, dá pra gente orientar. Mas outros não é indicado. E atentar, né, para a questão dos chás, das ervas, porque às vezes as pessoas compram em todos os lugares, em qualquer lugar, e a gente sabe às vezes a procedência daquela erva que não vai causar efeito, e às vezes vai trazer muito mais malefício do que benefícios naquele momento, né? Utilização de chás em sachê. Polêmico, né? Olha, quando por exemplo, assim, no pós-parto, né? A gente até em alguns casos acaba indicando em sachê por ser menos concentrado. O que a gente orienta são melhores marcas, porque realmente tem algumas marcas de sachês que são terríveis. A gente tem estudos que encontram pedaços de plástico, insetos, né? Então, é muito perigoso a gente usar qualquer tipo. Então, a gente normalmente recomenda marcas específicas que tenham a melhor qualidade. É a mesma conduta lá no consultório, e assim, de preferência os chás orgânicos, né? A gente tem umas marcas específicas que a gente consegue indicar, e a gente já encontra aqui também no estado, não é? Nos locais. Então, dá preferência pelos os chás orgânicos, porque nos outros chás eu digo que é cheio dessas substâncias, então você está tomando água suja, então é melhor nem tomar. Para dizer que está tomando, é melhor não tomar, né? Daí, com relação à gestação natural
e as gestações que vêm pela concepção ali da ajuda da ciência, que é a da reprodução assistida. Sim. Existe em algum momento diferenciação na nutrição para essa gestante, na condução aí dessas dietas, né, do nutricional, né? Então, a gente tem um cuidado a mais, né, com a gestante que fez uma fertilização in vitro, por exemplo, porque ela já vem com um risco maior para algumas complicações. Então, lógico que tem todo o cuidado do preparo pré, né, fertilização, a gente vai ter todo um cuidado específico antes dessa reprodução assistida e esse cuidado deve continuar após. Então, tem alguns nutrientes específicos que a gente vai trabalhar mais. Então, por exemplo, normalmente o metilfolato a gente faz normalmente numa dose maior. Em muitas das gestantes eu gosto de usar também a L-arginina, né? Que ela vai trabalhar ali nesse espessamento endotelial, né? Então, vai ser importante também para essa fase de implantação, de placentação. Então, tem nutrientes que são específicos e a gente já vai trabalhar. O minoxidil também é um que eu gosto muito de utilizar, porque ele tem um efeito positivo ali na melhora da implantação nessas fases iniciais, né? Mesmo pós-FIV. E a gente já vai trabalhar na prevenção de uma diabetes gestacional. Então, a gente vê que na reprodução assistida, inclusive de acordo com o método, e quanto mais métodos forem realizados, né? Então, se for feito biópsia do embrião, então, quanto mais o tipo que foi feito, isso vai aumentando os riscos também que a gente tem ao longo da gestação. Então, os principais são diabetes gestacional, a própria hipertensão, né, específica da gestação. A gente tem, lógico, o risco também da restrição de crescimento em algumas situações, né? E a gente precisa pensar também no sistema imunológico, que é um dos principais fatores que a gente tem na reprodução assistida, é a falha na implantação, e isso também tem muito cunho imunológico envolvido. Então, a gente precisa pensar nesses nutrientes, né? A melatonina também é algo que eu gosto muito de usar, a gente tem efeitos bem positivos também nessa fase de implantação. Mas, assim, em relação à dieta em si, né, os cuidados de alimentação, é o mesmo cuidado que uma gestante normal. A gente vai ter nutrientes específicos e eu falo que o cuidado dela tem que ser redobrado, né, porque ela sabe que ela já começa o pezinho com alguns riscos. Então, tem que cuidar do emocional, tem que cuidar do estilo de vida, tem que cuidar, né, da atividade física e fazer a suplementação adequada ali para o caso dela. Ótimo. E em relação a alimentos? Quais são os alimentos indispensáveis quando se está grávida? Eu até, quando você pensando nessa pergunta, assim, vou tentar nomear alguns que são bem básicos também pra gente, né? Que a gente consegue. Então, primeiro é comida de verdade, né? Então, às vezes eu escuto muitas pessoas dizendo, dieta de fazer é caro, fazer dieta é caro por conta do nosso correria. A gente tem que, às vezes, pegar muitas coisas prontas que têm uma composição melhor. Mas a base... Eu sempre falo que a base é comida de verdade. A suplementação é a cereja do bolo, né? Então, a base é comida de verdade. Então, a gente vai pensar nas verduras, aí eu posso focar principalmente nos folhos verdes escuros, né? No brócolis, espinafre, couve, porque a gente vai ter ali, rico em ácido fólico, vai ter o ferro, né? O magnésio também, que é muito importante. O magnésio, a gente fala que é o maestro ali em todas as reações enzimáticas, ele está dando suporte ali para tudo, né, que acontece no nosso corpo. As proteínas de boa qualidade, então, se a gente for pensar o ovo, né, que a gente vai ter a colina, e a gente é um ovo de boa qualidade. O ovo capoeira, de galinhas criadas livres, né, com a gema durinha. Não pode ser gema mole. Não pode ser gema mole, né. Então, ele é importantíssimo pela fonte de colina que ele tem natural, né, que a gente sabe que ali vai ter um papel neurológico muito importante. Os peixes, né, que a gente tem que tratar com peixes que não sejam tão ricos ali, mercúrio, né, então tem a sardinha, que eu falo que é boa e barata, né, a gente encontra com facilidade, e tem as fontes vegetais do ômega, como a chia, por exemplo, a linhaça, que eu prefiro usar mais chia na gestação do que linhaça em si. Então, essas proteínas de boa qualidade, a gente vai ter as oleaginosas e sementes, que são essenciais. Então, por exemplo, a castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, né, que é rica em selênio, e as sementes como semente de abóbora, né, que vai ser rica em vitamina E, complexo B, que é muito importante. A gente tem o gergelim, que tem muito cálcio, então eu gosto bastante de utilizar na gestação. A semente de girassol também, que tem muito vitamina B6, que vai atuar ali nesse início, né,
da metilação que está acontecendo. Então, as oleaginosas, deixa eu ver se eu me lembrei. A oleaginosa, a gente vai ter a quinoa, que é um alimento que eu acho muito importante, que as pessoas não conhecem tanto, mas a quinoa, ela é um alimento que ele é um pseudocarboidrato, mas ele é rico em proteína, então ele tem os aminoácidos essenciais, ele tem o triptofano, que vai auxiliar ali em todo o controle, né, do sono, ele vai ter magnésio, zinco, cálcio, então dá pra gente utilizar na salada. A gente pode utilizar a opção em flocos, que normalmente eu coloco, né? Eu boto ali junto do cuscuz, ou misturado ali numa salada de fruta, né? Então é fácil. Gosto bastante também do abacate. Eu acho que é um alimento que toda gestante deveria consumir, porque tem gordura boa, baixo índice glicêmico, rico em magnésio, vitamina E, zinco, né? Então, esses alimentos, no meu ver, assim, são alimentos essenciais. E o outro que eu queria destacar, que é algo que as pessoas não veem tanto, são as ervas frescas, né? Pra gente temperar as comidas. Então, por exemplo, coentro tem uma quantidade legal de ferro, a gente tem alguns temperos que tem muita vitamina B6, que é importante principalmente ali nesse primeiro trimestre, como a páprica, cebolinha, salsa, né? Então, quando a gente faz comida de verdade, que a gente usa os temperos também, esses temperos, eles também vão auxiliar e também são fontes de nutrientes, né? Não é só o sabor que é diferente, né? Ele também tem nutrientes ali associados. Então, se eu for separar, assim, esses eu acho, né? Considero São os principais, né? Esse seria do início até o final a gente pode da usar. gestação. Eu amo a combinação também do arroz com feijão, embora as pessoas, né? A gente hoje vê muitas dietas que o feijão é retirado. Eu não sei porque o coitado do feijão é retirado, mas eu gosto muito dessa combinação também. Eles têm ali uma ligação, né, de aminoácidos essenciais, então eu acho que é o basicão do brasileiro. Mas eu sempre convido as gestantes também a mudar. A gente tem a lentilha, que tem nutrientes muito importantes, o grão de bico, né? Então, o segredo na gestação é rodiziar. Tudo que a gente ingere demais, né? A gente tem as frutas, que eu não falei, muito importante também, que a gente tem uma variedade de frutas, gosto muito das frutas cítricas, né? As frutas amarelas alaranjadas, que vai ter aí o beta-caroteno, a bromelina, o abacaxi. O abacaxi, né, que vai ajudar muito aí na digestão. Eu uso muito para essas gestantes que às vezes estão com azia, intestino mais lento, né? Então, é esse rodízio, né, que a gente precisa fazer, porque também não pode comer só fruta, né? Às vezes a gente fica só, não, eu não sei porque eu engordei, eu tô comendo fruta. Cheio de glicose. Mas é importante também a gente ter uma variedade. E aqui a gente é privilegiado, né? Porque tem bastante variedade de frutas que a gente pode consumir. Isso é bom, né? Você falou a questão da suplementação em alguns aspectos, né? A melatonina, o ômega 3, né? E na gestação, quais são as suplementações, assim, mais importantes? A gente sabe que isso é direcionado, vai de acordo, né, para cada paciente, mas existem aquelas suplementações que são, gestante, geralmente ela tem que consumir isso, esse tipo de suplemento. Quais são? Os principais que eu destaco, né, o metilfolato, que é o ácido fólico, né, que o ideal é a gente fazer na forma já ativa, que é o metilfolato. Eu acho ele essencial, junto com B6 e B12, acho que não tem como não ser associado, né? A gente vai ter o iodo, que as pessoas esquecem muito, mas é muito importante que a gente suplemente o iodo, porque muitas vezes na nossa alimentação, quando a gente melhora a alimentação, a primeira coisa que a gente tira ali é o sódio, né? Então, a gente acaba esquecendo o sódio e o iodo vai ficando também. Então, para essa função da tireoide, ela é essencial. O ferro, né? Porque, como eu falei, o bebê, ele consome muito de ferro. Então, a gente precisa ter bons estoques de ferro ao longo da gestação inteira, para que a gente tenha uma boa passagem de nutrientes, oxigênio e para esse bebê, né? Formação neurológica. O ômega 3, que ele é essencial para toda a formação também do bebê. Então, e a gente tem muito pouco via alimentação. Então, no meu ver, ele também é essencial. E eu gosto muito dos probióticos, né? A gente sabe que hoje os estudos eles mostram que o bebê ele começa a ter contato ali com as primeiras bactérias via ainda intraútero, né? Então, o microbioma do bebê é formado pelo contato que a mãe tem intraútero, né? E depois o contato que ele vai ter com a família, né? Com o ambiente. Então, no meu ver, assim, eu também já começo ali, normalmente, segundo trimestre, e vai até enquanto eu amamentar.
eu faço uso de probióticos. Eu já até recebi essa pergunta, será que é preciso mesmo, né, suplementar? Será que a alimentação não é suficiente? Não é só modismo, Não né? é só Porque modismo, mas tem muitos nutrientes, né, e a vitamina D, gente, também é essencial, a gente não pode deixar de fora. Existem muitos nutrientes que eles estão com níveis aumentados na gestação. Então, o ácido fólico é um, o ferro, né? A gente tem necessidades aumentadas na gestação. E aí, se eu preciso ter uma alimentação muito boa, mesmo que eu tenha, normalmente o meu status, como é que eu estou, né, nos níveis que quando eu vejo ali nos exames sanguíneos, não está compatível para o que eu preciso, né? Então, tem uma demanda realmente muito aumentada. Por mais que a gente coma muito bem hoje, a gente tem muita perda nutricional pela qualidade dos alimentos. É difícil a gente achar realmente alimento orgânico, né? A gente acaba tendo que... Então, tudo isso vai impactar. Então, se aquela gestante, ela pode suplementar, é importante que ela faça suplementação, mas eu acho que esses que eu falei, né, que é ferro, ácido fólico, vitamina D, iodo, ômega 3, eles são essenciais. Isso é importante, né? Uma das coisas que eu venho reparado, na verdade é uma prática, a gente conversa muito sobre a junção das medicinas de todas as áreas junto ali com a medicina tradicional chinesa. Porque sua fala é muito parecida com outra convidada, outra nutricionista que veio. A ação da medicina chinesa, ela é muito em conjunto, então a gente nem tira e nem repõe, a gente anda juntos. Então, quando você vem falando dos alimentos, aí eu venho lembrando aqui do manual que eu encaminho para gestantes no primeiro trimestre, né? Não consumir alho, tanto em excessivo, a canela, né? O gengibre não, frutas, alimentos industrializados. Então, assim, se conversam muito as medicinas, não é? Embora a gente vá olhar ali sabor, cor, né, dos alimentos, mas a gente tem uma conversa muito bem alinhada. Eu acredito que juntos a gente consegue fazer muita diferença na vida da gestante, né, e tanto do bebê. Né? Então, eu acho que isso é bastante importante. Com certeza, eu sempre falo que o melhor investimento que a mulher tem na gestação não é nada material, é esse enxoval que ela vai ter de suporte, né? Então, quando ela tem um suporte com você, com a acupuntura, com a medicina chinesa, com o nutricionista, com o educador físico, né, com o fisioterapeuta, ela vai conseguir gerar muito bem. Isso tem impactos que vão além só do peso do bebê, né? São impactos que realmente transcendem isso. E você ter conhecimento é muito libertador. Né? Então, você consegue conduzir seu pós-parto mais leve, a criação é mais leve, né? Então, as coisas se tornam mais tranquilas. E a gestação também, não é? Porque quando a gente engravida, eu vou falar a gente porque a gente já é mãe, mas a gente se preocupa muito com o bebê, às vezes acaba esquecendo da gente. Então, procurar esses cuidados, uma equipe dessa, né? Para quem puder fazer, é importante. Porque às vezes você não tem tempo nem para você. E para você gerar bem, você precisa estar bem, né? E é o que a gente reforça muito no consultório. Então, se dá essa oportunidade, né, de se cuidar, para cuidar também de quem está sendo gerado por você, né? Que está sendo gerado por você. Então, isso é muito importante. Dai, se você fosse dar um conselho a uma gestante, qual conselho você daria? Acho que eu já até falei, né? Mas eu acho que é isso, foque no enxoval do conhecimento, porque de fato é isso que vai trazer segurança, vai fazer você estar bem, você gerar bem, ter um bebê que está nutrido, né, que não vai ter risco, vai ter o parto da forma como você planejar ou mais seguro, né, dentro ali. Então, foque no enxoval do conhecimento. Então, busque profissionais, aquele que você tem contato, porque é isso no final que vai ser essencial, né? A gente que é mãe já sabe que quando nosso filho está bem, a gente está bem, a gente tem conhecimento de como vai proceder. Isso é o mais importante, né? Do que aquele berço que é tal coisa. Cheio de nem usa depois. Tira, nasceu, tira. Um monte de coisa. Então, isso é mais importante. Foque no enxoval do conhecimento, né, e se rodeie realmente de uma rede de apoio. E nós, como profissionais, nós também somos a tua rede de apoio.
né? Não é só, tem a família que é muito importante, mas nós como profissionais, a gente faz parte também dessa rede de apoio, né, junto com vocês. E a importância, né, de estar juntos, né, com esses profissionais e a família também participar desse processo. Porque às vezes a gente vê uma mudança de vida naquela rotina daquela mulher, mas às vezes a família não colabora, só é ir lá e comer o pizza, eu fico... Enfim, não é que você não pode comer uma pizza, mas todos os dias ou todo final de semana já não é viável. Então, a gente precisa que a família também ela incorpore nesse cuidado, porque esse bebê vai nascer, as mudanças de hábitos precisam acontecer para quando também esse bebê nascer, ele esteja cercado de um ambiente saudável. E eu sempre falo isso, quando perguntam, né, se... por que o pai deve ir? Eu sempre recomendo que, né, o companheiro, se tiver companheiro, que leve junto, porque ele precisa participar, né? Então, assim, quando a gente orienta uma recomendação, ele não está ali naquele momento carregando no ventre, mas ele tem o seu papel já como pai desde ali do início. Então, quando ele também não traz as coisas para casa, quando ele segue junto, as coisas fluem muito bem, né? Então, é muito importante que a gente tenha a nossa rede de apoio muito conectada, para que as coisas fluam melhor, né? Se tornam realmente mais leves. E fica mais fácil, né, de conduzir esse processo. São 9 meses aí de muitas descobertas, de conhecimento, e é preciso que tenha esse conhecimento, buscarem fontes confiáveis, tá? Em vez de mitos, a gente chama de mitos, às vezes tem muitos mitos por aí, a gente precisa cercar de profissionais e desses conhecimentos ali que tem a responsabilidade para que a sua gestação ela se torne muito mais leve, né, e que esse bebê chegue no seu colo saudável, que é o nosso objetivo, sim. Né, e que esse bebê chegue nos braços e vá para casa, né. Então, Dai, eu gostaria, né, de agradecer imensamente a sua participação, dizer o quanto admiro você profissionalmente. A gente não se conhecia pessoalmente, mas das redes sociais sim, né? Então, assim, foi um prazer estar com você ter compartilhado conosco um pouquinho, porque esse é só um pouquinho, né, por conta do tempo, mas assim, compartilhado, assim, conteúdos, né, muito importantes e trazer um alerta, que o sentido do Pod Fértil também é esse, de trazer um alerta, né, para todas as gestantes ou futuras mamães, né, de cercar de conhecimento e de cercar de profissionais competentes, éticos, né, que são responsáveis por gerar aquela vida ou por cuidar daquela vida. Então, assim, eu estou extremamente feliz em tê-la, né, conosco aqui no Pod Fértil, e eu tenho certeza, né, que todas as ouvintes e ouvintes vão ficar encantadas com a sua fala e também com o seu trabalho. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Fiquei super feliz, eu acho que é uma missão realmente o seu trabalho, né? Eu me identifico muito quando a gente tem propósitos muito parecidos. Então, minha profissão realmente é meu propósito de vida, então esse propósito de fato de a gente conseguir nutrir as mulheres, nutrir não só que a gente fala que existem 2 alimentos, né? Aquele que sacia a fome e aquele que é o emocional. Então, conte sempre comigo, também admiro muito o seu trabalho, né? Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre o que eu conheço e de fato que vocês aproveitem esse conteúdo, né? E que entendam a importância, né, do que é o gerar hoje, né? Para que a gente tenha aí uma população diferente, uma geração diferente. É isso. Então, a todas as ouvintes, muito obrigada pela participação de vocês. Aproveitem, se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio, os demais, que vocês acharem aí necessário. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.